Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Olha, em primeiro lugar eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal. Seguinte. Existe um canal chamado Tempero Drag, certo? Tempero Drag, que é um canal que a esquerda está incensando muito nessa fase de decadência intelectual da esquerda, certo? E esse canal colocou um vídeo sobre Santo Agostinho, explicando Santo Agostinho em 3 minutos. Parece que eles explicam os vários grandes intelectuais da história da humanidade em poucos minutos. Nada de bom pode sair disso, né? Nada de bom pode sair disso aí. O resultado é uma coisa muito pior. Logo no início existe uma referência. Logo no início é dito o seguinte: Santo Agostinho era um racista e palavrão. Um racista palavrão. Olha, essa atitude aí de desrespeito a uma das maiores autoridades espirituais da história da humanidade, e uma autoridade cujo legado influenciou as vidas, eu acho, de todos nós, isso é uma atitude canalha. Isso é uma atitude canalha. Nós não estamos lidando com interlocutores sérios. Alguém que faça isso é canalha. Essa atitude canalha. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Certo? Não existe esse conceito de raça na obra de Santo Agostinho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ainda por cima, a justificativa que vem logo depois é porque Santo Agostinho supostamente apoiava a escravidão, porque a escravidão era fruto do pecado original, e nem tinha feito e nem pregava que se fizesse nada contra ela. Certo? Olha, em primeiro lugar, o ponto mais importante, que escravidão no Império Romano não tinha nada a ver com raça. Certo? Não tinha nada a ver com raça. Não tinha. Uma pessoa no Império Romano poderia ser escravizada por vários motivos. Alguns eram adquiridos de povos bárbaros de vários tipos, onde, em regra, havia escravidão ao redor das fronteiras do Império Romano. Outros eram simplesmente nascidos escravos. Nasciam na escravidão. Isso Santo Agostinho ainda mostra muito bem que isso acontecia ainda, né? Qualquer pessoa que nascesse de uma mãe escrava, ainda que o pai fosse um livre, na carta 23. Certo? Santo Agostinho trata desse assunto. Outras pessoas eram escravizadas porque tinham sido prisioneiros de guerra. Outras pessoas, Santo Agostinho também fala que ainda existia isso nessa época, eram crianças que, na sua domus, eram vendidas pelo seu pater familias. Certo? Os liberi viravam servi, escravos. Também, né, acontecia
muitas formas ilegais de escravidão, o que até é aludido no vídeo, certo? Mencionados na carta 10 de Santo Agostinho, né? Que eram os sequestros de pessoas para serem vendidas como escravos, especialmente crianças. Que uma vez que a criança fosse levada para ser vendida como escrava, ela não podia fazer nada para se defender. Né? Não podia fazer nada para se defender. Uma criança, né? Ninguém ia saber qual era a origem dela. Né? E de fato, né? Muitos desses casos tinham vários regulamentos diferentes, várias leis diferentes que foram mudadas no Império Romano, várias casuísticas diferentes, né? Mas em regra, certo? Os escravos eram gente que vinha de qualquer região, especialmente da Grécia. Né? Na Grécia tinha muitos escravos. Né? Na Grécia tinha muitos escravos mesmo. Né? Escravos que eram trazidos da Grécia para Roma. Né? Tinha escravos de origem germânica, escravos de origem gaulesa. O que menos tinha era escravos de origem de raças diferentes, origem negra, porque Roma não tinha tanto contato assim. Certamente houve alguma quantidade, mas Roma não tinha tanto contato assim com essa figura do negro ou gente de outras raças, embora com certeza houvesse sim um pouco. Havia sim um pouco, mas era algo muito pequeno. Muito pequeno. Certo? E isso não havia nenhuma relação entre escravidão e raça. E logo em seguida se diz que Santo Agostinho nem fez nada e nem também dizia que se fizesse nada, né, pelos escravos. Para acabar com a escravidão, para acabar com o instituto da escravidão, de fato, você não encontra isso, certo? Na obra de Santo Agostinho, ainda que ele fale expressamente no De Civitate Dei, que a escravidão é algo que não ocorre pela natureza, ninguém é escravo por natureza, como dizia Aristóteles. Santo Agostinho não aceita isso, e ela é algo que existe em proveniência do pecado original. Agora, que isso virou uma ordo, né? Isso virou uma parte da ordo tão vigente. Agora, não é verdade que Santo Agostinho não ensinasse que não se devia libertar escravos, certo? Não ensinasse que se deve... Não é verdade que Santo Agostinho ensinasse que não se devia fazer nada pelos escravos e nem que ele não tenha feito nada pelos escravos. Essas duas coisas não são verdades, né? Por exemplo, nessa própria carta 10, que é aludida no vídeo, que menciona os sequestradores de pessoas ali na costa da África para serem vendidas como escravos, Santo Agostinho envia a carta exatamente a um outro bispo cristão em reclamação a esses ataques, certo? Em reclamação quanto a essas capturas. E ele está exatamente pedindo, certo, que ajuda legal quanto às leis romanas, quanto às maneiras de atuação legal dentro do Império Romano contra esses mangonos, seriam os traficantes de escravos, né? E o curioso é o seguinte, é porque Santo Agostinho diz expressamente que nós
queremos usar essas leis para libertar o máximo de pessoas possíveis da escravidão. Vamos libertar, vamos usar essas leis, vamos usar uma série de institutos que lá são aludidos. Não sei que lei é essa, não sei que decisão casuística é essa em específico, não é aludida expressamente no texto. Vamos usá-las para libertar o máximo de pessoas possíveis. E que isso já estava, no caso, saindo do controle, porque os cristãos tinham pego um desses navios e liberto todo mundo à força mesmo. Né? E liberto todo mundo à força. Um dia em que ele não estava lá. Né? Já estavam tendo até violência quanto a isso. Já havia de tão grande que era o juízo de reprovabilidade do tráfico de escravos na diocese de Hipona. Né? E ele menciona que conversou com uma menina, ele pediu testemunho, e ele cita o testemunho de uma menina que foi liberta pela nossa igreja. E ele descreve isso expressamente, essa prática, como um mal. Certo? E ele diz que serão usadas as leis para libertar o máximo de pessoas possíveis. E que ele pede a ajuda do outro bispo para isso. Certo? Então, não é verdade que Santo Agostinho não fez nada, certo? Contra a escravidão. E ele diz logo depois, né? Ele diz logo depois, no fim da carta, que com a anuência dele, né? Com a anuência dele, 120 escravos foram libertos pela igreja dele, certo? E alguns desses tinham sido vendidos como liberi, eram liberi que tinham sido vendidos pelos próprios pais. E ainda assim, esses liberi foram libertos. Esses liberi que viraram servi foram libertos. No caso, ele diz expressamente que não vai devolver e não vai deixar que sejam reescravizadas nenhuma das pessoas que foram libertas. E pede ajuda para que isso não aconteça. Mesmo que eles tenham entrado com processos judiciais na época. Ou seja, essa carta foi mencionada, mas aparentemente a pessoa que fez o roteiro do vídeo, porque nesses canais a gente nunca sabe quem foi, essa pessoa parece não ter lido e ignorou o conteúdo da carta. Certo? E assim, o simples fato de alguém, suponhamos que Santo Agostinho tivesse sido
um grande defensor da escravidão, né? E que ele não tivesse feito nada contra os... não tivesse feito nada e nem defendesse que... Suponhamos que ele não defendesse que se fizesse nada, né, contra os escravos. Para ajudar os escravos. Para ajudar os escravos, né? Que inclusive ele defendesse... Suponhamos que Santo Agostinho ele fosse um escravagista completo, né? Ainda assim, você não poderia querer usar isso aí como referencial para julgar a obra de Santo Agostinho, nem para entender a obra de Santo Agostinho. Mas sim, o brasileiro ele tem uma obsessão em relação a esse negócio de Santo Agostinho, como eu já disse aqui. Tanta coisa absurda que eu já vi botar na boca de Santo Agostinho. Agora nós temos o Santo Agostinho racista, né? Não tem canto nenhum da obra dele que fale de raça, né? Escravidão no Império Romano também não tem nada a ver com raça. Certo? Ainda é dito no vídeo que Santa Mônica e Santo Agostinho tiveram escravos. Sim, nas confissões é dito que Santa Mônica tinha escravos. E que inclusive ela tinha alguns conflitos com esses escravos, né? Agora, nós não temos como saber se Santo Agostinho herdou esses escravos, se Santo Agostinho em algum momento libertou esses escravos, se ainda havia naquela domus escravos naquele momento, né? A história não fala isso aí. O povo fica inventando conjecturas, né? Então, Santo Agostinho, não só no Brasil, Santo Agostinho, o povo gosta de colocar qualquer coisa na boca dele. Eu já vi. Santo Agostinho disse que os súrrados vão para o inferno. Já vi gente que disse isso aí também. Então, agora, esse caso aí desse vídeo, aí, esses 3 minutos, foram um show de incultura e canalice. Poderia até dizer mais sobre esse assunto, mas a raiva já me impede de continuar. Pois um forte abraço a todos e até bom.